CBA Empreendimentos, um brilho no seu horizonte. Apresenta Bom Vivan Ano 24. Oferecimento Devi, a joia da vida. Supermercados Imperatriz, Lamp Luz Iluminação, luz para suas ideias. Escritolândia, o universo do seu escritório. Zicker Florianópolis, sua experiência de dirigir nunca mais será a mesma. Rancho Açoriano Restaurante, Ribeirão da Ilha, Coqueiros e Passeio Primavera. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Bom Vivan, diretamente do Estúdio 2 da TV BV para todo o estado de Santa Catarina, em alta definição no seu televisor e também através dos nossos canais digitais, o Facebook e o YouTube. Você pode acompanhar a trajetória do nosso programa, 24 anos no ar, aqui no nosso estado, sempre levando informação, entrevistas, entretenimento, viagens, cobertura de eventos. É sempre um grande prazer estar com você na sua casa. Nosso entrevistado de hoje é natural da cidade de Canoinhas, teólogo, apaixonado por comunicação, trabalha no ramo da estética, é um fenômeno. Eu tenho o prazer de conversar com ele, que está na sua tela. Reinaldo Bocor, tudo bem? Bom dia, e é a primeira vez que alguém acerta o sobrenome assim de cara. Muito bom dia, que honra estar aqui nesse programa tão badalado, um programa tão comentado, com um comunicador tão excelente na minha frente. Bocor é austríaco? É austríaco, veio fugido da guerra e para Santa Catarina, aqui chegamos e aqui nos estabelecemos. Você é um cara que é um grande estudioso, pedagogo, cabeleireiro, e nos últimos tempos tem se dedicado muito à biomedicina, à estética, que é o grande momento da... As pessoas estão em fase de transformação. É verdade. Hoje você encontra, eu vejo por fotos assim, por exemplo, a minha avó, nas bodas de prata dela, era a mesma velhinha das bodas de ouro. Já com o cabelinho branquinho, curtinho, as ruguinhas caidinha, boquinha murchinha. Nos 25 de casado ela já era essa, e aos 50 ela era exatamente a mesma, com um pouquinho mais de cabelo branco. Talvez um pouco mais arcada. Hoje a gente vê uma pessoa, você não sabe dizer se ela tem 60, se ela tem 70, se ela tem 40, porque hoje a gente consegue retroceder a idade celular. Claro que isso requer um pouco mais de dinheiro, né, para a pessoa, mas parecer mais jovem já está no bolso de todo mundo. Já faz parte do kit, né? Do trabalhador, da comunidade mesmo. Recentemente nós tivemos uma entrevista muito especial aqui, da Carol Meyer, ela que é mergulhadora, detém alguns recordes mundial, ficou 18 minutos debaixo d'água, e a Carol, a gente tem mais imagens aí de arquivo, 57 anos. Um fenômeno. Claro, cuida da sua saúde, pratica esporte, isso também faz muita diferença, né? Faz muita diferença, e ela pratica um esporte que é extremamente importante, né? Você falou um ponto ali, chave, que ela ficou 18 minutos embaixo d'água. Então, ela tem uma oxigenação sanguínea excelente. Então, hoje as pessoas que se dedicam à saúde, elas têm mais tempo de respirar. Essa própria correria do dia a dia que gera esse estresse, se ele não te mata, ele é bom para você. Sim. se você não morre de estresse, ele chega a ser um pouquinho benéfico em certos momentos, porque ele dá aquele start de alerta, né? Que a gente teve isso lá antigamente na selva, né? A gente vivia em situação de start, de alerta, de preocupação. Então, o nosso físico era mais saudável, né? Hoje, claro, que com o avanço da medicina, vacinas, as toxinas, coisas que não se podia aplicar antes, nos prolonga muito a vida. Mas se tivesse isso naquela idade, com aquele estilo de vida que eles viviam, eles certamente chegariam aos 150 anos de boa. Durante a sua trajetória, a sua carreira e o seu currículo é muito vasto. Antes de chegar na biomedicina, nessa parte estética que hoje as pessoas conhecem muito o seu trabalho, você estudou bastante. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória. Olha, eu sempre fui um péssimo aluno na escola. Sabe aquele menino do segundo grau assim que passa empurrado? Era a turma do fundão? Era a turma do fundão. Jogava truco na escola e... Sempre em Canoinhas? Sempre em Canoinhas. Estudei sempre na mesma escola, no colégio de freira. A mesma turma, os que começaram comigo no primário se formaram no segundo grau, então são amigos e irmãos pro resto da vida.
Mas eu era aquele que passava sempre empurrado, sabe? Ficava segunda época, pegava dependência, era empurrado. Aí fui crescendo e tal. Meus pais sempre sonharam que eu fizesse uma faculdade e eu me matriculei, passei no vestibular para engenharia florestal, que era meu pai trabalhava numa multinacional do ramo papeleiro e era o sonho dele que eu ingressasse lá como superior dele. Para isso eu precisava ser um engenheiro florestal. Meu pai era técnico. Aí eu fiz a faculdade, só que no terceiro mês eu percebi que meu pai ia precisar vender coisas de casa, carro, telefone, e era só o terceiro mês. E eu acabei desistindo. Fiz um curso de cabeleireiro, fui trabalhar de office boy, fiz um curso de cabeleireiro, gratuito no estado, e comecei a cortar cabelo. Isso mais ou menos em que ano, lembra? Isso foi um pouco antes do dinossauro. Brincadeira! Isso foi em 98, eu acho. 96. Eu ainda era de menor. A internet nem havia entrado na população ainda. Não tinha internet. Como é que foi essa mudança de um padrão de vida direcionado pelo pai de engenharia para o ramo da estética? Nossa, que pergunta, porque essa pergunta foi um babado na época, assim, porque eu sempre fui uma pessoa muito desconstruída, meu jeito foi sempre muito alegre, muito comunicativo, e a minha mãe chorava, porque as pessoas iam pensar mal de mim por eu escolher uma profissão de cabeleireiro, que na época homem não era cabeleireiro, ou você era um gay padrão para ser cabeleireiro, ou você era uma mulher, né, que estava fazendo um bico ali. E eu participei de um movimento que foi muito importante, que foi a elevação, eu peguei a época de se elevar esse patamar. Então, antigamente, só sobrava para cabeleireiro gay e divorciada, que ia fazer um cursinho de manicure. Isso é histórico. Você via um cancelamento depois. É histórico, a gente viveu isso, né? Era o padrão. E uma vez eu conversei com o Marcos Biagi sobre isso, que é o maior cabeleireiro do Brasil, né? Houve um momento em que a gente gritou para a sociedade: não, a gente não está aqui para fazer um favor para você ao meio-dia, depois do teu horário de trabalho, a gente não está aqui para te atender no domingo. A gente está aqui com uma proposta de trabalho e a gente vai te atender de tal maneira. Então, é uma prestação de serviço. É uma prestação de serviço. Então a gente começou a padronizar e promover cursos mais caros. Nós, cabeleireiros, nos associamos com determinadas marcas e começaram os congressos de cabelo que movimentaram milhões em todo o país. Foi uma época fortíssima. Isso está falando já da porta para fora. Eu quero saber da porta para dentro. Quando você chegou em casa e comunicou que se inscreveu num curso de cabeleireiro. Meu Deus, a minha mãe chorou e ela soltou uma das frases, acho que é a única frase que eu diria que havia demérito nela. Ela disse assim, chorando, que ela preferia ter um filho morto do que um filho gay. E eu disse assim: mãe, mas eu não falei que eu sou gay, eu falei que eu quero ser cabeleireira. Aí ela dizia: mas o que as pessoas vão pensar? Né? A minha mãe era de cor, ela era empregada da família do meu pai, de origem alemã, né? E ela já tinha passado por poucas e boas, pela diferença social. Uma pessoa que enfrentava talvez ela já sabia o poder do preconceito, o poder do ódio das pessoas, do olhar das pessoas, e no amor dela, ela disse assim, ela estava talvez dizendo assim: filho, eu preferia ter morrido do que sofrer do que eu sofri, e talvez se você morresse você não ia sofrer o que você vai sofrer agora, entendeu? Eu acho que ela quis dar uma dor. Quanto tempo durou para a virada de chave para que eles entendessem a sua proposta? Passou 6 meses, a minha mãe estava trabalhando comigo de manicure. Meu irmão, que queria ser jogador de futebol, virou cabeleireiro. Meus filhos são cabeleireiros. E o meu pai construiu um salão para nós. Meu pai pegou o dinheiro da aposentadoria dele, o acerto dele, o seguro dele, e construiu um salão para mim e para o meu irmão. Hoje, olhando para o passado, olhando para a sua história, você tem a ciência de que quando a gente tem um sonho,
uma aptidão, o dom, o propósito de vida muito claro que começa dentro da gente, consegue colocar isso para o lado de fora, as pessoas acabam se unindo a esse sonho? É verdade. Você consegue fazer isso e eu acho que isso é uma forma muito orgânica, né, natural. Porque hoje a gente cresce pela internet, né? Mas antigamente não existia computador, né? A gente tinha que ler, a gente tinha que ler e muito, a gente tinha que frequentar a biblioteca. Então, para a gente desenvolver um bom psicológico, não tinha psicólogo na época, né? A gente tinha que ser o próprio psicólogo, né? Então, tipo, de forma orgânica, você mostrando quem você é, que você não é um personagem, que você é aquilo o tempo todo, as pessoas acabam te abraçando, né? Abraçando e vindo junto. Hoje no nosso Bom Vivan a gente tem o prazer de conversar com o Reinaldo Bocker, ele que é natural da cidade de Canoinhas, inclusive está participando do Masterchef, está em Florianópolis para falar sobre esse universo da estética, fazendo participando de um grande congresso e aproveitou para sentar aqui no nossa cadeira do Bom Vivan para falar um pouquinho sobre a sua trajetória, ele que tenha crescido muito, principalmente nas redes sociais. O nosso programa tem um oferecimento da CBA Empreendimentos. Vem aí o Natus. Tem lugares que chamam a gente para viver. Em Floripa, cada caminho tem vista, cada curva tem uma história. E o destino é viver bem. Entre todos os paraísos da Ilha da Magia, Ponta das Canas se destaca em tudo. Cafés, lojas e serviços trazem praticidade e movimento ao dia a dia. Um passeio leva você da porta de casa até a areia da praia. Um pé na areia, outro no urbano. Seu destino é aqui. Muito bem, falando em CBA, eu quero falar para você de uma sobremesa maravilhosa chamada Berry Bites, para você agora curtir nesse inverno, em casa, quentinho, debaixo das cobertas. Gente, saborosa, saudável, para você compartilhar com quem você ama, em qualquer momento, em qualquer horário, vale a pena você conhecer o Berry Bites. E é claro, você encontra o Berry Bites em todos os supermercados, mas principalmente no nosso Super Imperatriz, que tem sempre ofertas especiais para você. Chegou o fim de Super Clube Imperatriz. Comprou, economizou. Contra filé bovino a vácuo quilo, R$ 44,90 no Super Clube. Filé de peito ou filezinho sassami Nati Kef 1 kg, R$ 14,99 no Super Clube. Óleo de soja soia 900 ml, R$ 6,49 no Super Clube. Papel higiênico Reale ou fofinho folha dupla 30 metros, leve 16, pague 15, R$ 16,99. Lava roupas Aquafest, líquido 3 litros, R$ 22,99 no Super Clube. Ofertas no final de semana, exclusivamente no app. Baixe gratuitamente e aproveite. Supermercados Imperatriz, próximo de você. Olha só, antes de voltar, vamos falar um pouquinho mais com eles. Reinaldo Bocker, sobrenome austríaco, natural da cidade de Canoinhas, cabeleireiro, hoje é biomédico esteta. Você, entre as suas peripécias, você tem a honra, o prazer, o desafio e a responsabilidade de aumentar, de fazer cirurgias íntimas. Aliás, esse é um tema que acabou criando uma grande fama nas redes sociais. Que trabalho é esse? Olha, a gente não faz uma cirurgia porque a gente não corta, né? Então a cirurgia a gente considera aquilo que corta e invade, né? A gente trabalha com um aumento peniano, que ele é feito com um produto extremamente seguro chamado ácido hialurônico. Porque é aplicado no rosto. Você faz preenchimento labial, faz os levantamentos malar, coloca queixo, empina o nariz, faz tudo com ele. Empina o nariz e empina as outras partes também. Você tem esse hábito de fazer piada em tudo, mesmo nas coisas sérias, ô Reinaldo? É uma tristeza isso. É uma tristeza. A quinta série vive em você. A quinta série vive. Meu Deus, nesse Masterchef a quinta série pegou feio lá também. Vamos falar do Masterchef. Vamos focar no aumento peniano. Não foi isso que pegou lá! Então, a gente faz, né, um procedimento. Quando surgiram os primeiros professores, né, nessa área, e o curso ele passou a ser liberado para certas categorias, porque antigamente era só um médico que poderia fazer, só que o produto que se usava é muito perigoso. Usava-se... Todo PM, alguma coisa? PMMA, Uhum. E colocava-se aquilo, é definitivo, não sei o quê, e acontecia que muitas pessoas tiveram que passar em sigilo por amputamento. E isso é um dano irreversível.
Eu, por exemplo, conheci eu tive um amigo que daí ele não fez esse procedimento, mas ele fez outro procedimento que se colocava uma prótese por dentro, que você tipo bombeia assim, né? E ele cresce. E ele sofreu uma rejeição. E a família teve que fretar um voo particular para ele levar para os Estados Unidos, fazer cirurgia. Eu não sei como que se desenrolou o desfecho, porque a família é muito discreta, mas a gente soube que ele tinha ido e, claro, a gente não fica perguntando, né? Mas quase perdeu a vida. É um assunto sério, é um assunto que faz parte do cotidiano de muitos homens, e eu imagino que o homem que tenha essa dificuldade de tamanho, ele deve carrega um trauma, tem uma dificuldade de expor. Como é que o paciente chega no seu consultório para conversar? Assim, ó, primeiro, é o maior índice de suicídios de adolescentes no planeta. É micropênis. É um assunto muito sério e delicado. Inclusive, em São Paulo, a gente faz parte de um grupo, né, que a gente se voluntaria a atender crianças que têm micropênis. Um pai, em um momento, chegou procurando o meu professor. Posso falar o nome dele? Claro. Dr. Matheus Macedo. Ele é um dos papas, assim, nessa área, uma pessoa que entende muito. E ele contou do filho dele que ele tirou o filho dele da forca. E depois, conversando muito com o filho, o filho disse que não quer ter relação. Aí a gente constatou realmente que ele tinha 3 centímetros de órgão genital. E hoje ele tem um tamanho normal, ele tem 16 centímetros. Vamos contar que a média brasileira é 13 centímetros. Ele está bem acima da média. Mas voltando à tua pergunta, né? Como é que as pessoas chegam? Chegam por problemas sérios, chegam por extrema vaidade, chegam pela idade. Porque assim como o nosso rosto decai, existe uma régua de posição que acontece aos 30, aos 40, aos 50. Que isso é uma questão muscular. O ácido hialurônico, ele puxa a água, então ele deixa tudo mais hidratado. Então a pele fica com mais viço, fica mais hidratada, mais posicionado, com um glow, vamos dizer assim. Não podia faltar o glow na entrevista. Fica com um glow. Então assim, ó, não importa quantos centímetros a pessoa tem, um pouquinho mais de glow sempre vai ser bem-vindo. E ele funciona, ele tem um período de permanência no organismo? Tem um período de permanência no organismo. Então vamos comparar assim, para todo mundo entender em casa. Você compra um celular, você vai lá e dá aquela carga de 24 horas, aí depois você só vai carregando o que vai acabando, então é mais ou menos por aí. Você vai... A primeira vez você usa uma quantidade grande, um volume grande de produto, e depois só vai fazendo umas manutençõezinhas assim. Cada 1 ano e meio, 2. Em média, quantos homens fazem esse procedimento contigo durante um mês? Fariam uma média de 2, 3 por semana hoje, se fosse mais barato, se o custo não fosse tão elevado. Porque assim, a quantidade de pessoas que pergunta quanto, chega até a dizer que quer marcar, aí vem aquela no quanto mais ou menos. Aí a gente não quer falar, né? Aí a pessoa diz, mas de tanto a tanto que eu posso gastar. Daí a pessoa insiste em te mandar uma foto, né? E a gente acaba não optando por isso, né? A consulta, a avaliação, ela é a mais importante. A pessoa, quando ela descobre o valor, aí ela pensa assim, eu vou trocar a geladeira. Vou trocar de carro, vou fazer não sei o quê. E hoje não fazem tanto pelo valor. Filantropia também é uma das coisas que carrega no seu currículo. Você se dedicou muito a essa área. Como e por quê? Responde daqui a pouquinho, eu só quero falar para você de casa. Da Casa Zicker, você encontra a Zicker em Florianópolis, no Jardim Atlântico. Os carros são maravilhosos, o 7X, o 001 e o X. Já chegou a coleção 2027, te convido para conhecer. 100% elétrico, com design, tecnologia, potência. Além dos carros, você também pode ter acesso à oficina da Casa Zicker. Gente, a oficina acabou de ficar nova, profissionais de extremo gabarito, tecnologia, tudo que há de mais moderno você encontra na oficina da Zicker aqui em Florianópolis, atendendo todo o público para você fazer
a sua revisão do seu carro com preço especial e, claro, com muito bom atendimento. Além da Zicker, da Escritolândia, o Ivan tem uma novidade para contar para você. Quem queremos ser? Que legado vamos deixar? Sou Ivan Nascimento, CEO da Escritolândia. Chegamos a 35 anos e com certeza essa história é o fundamento de tudo que foi construído. Nossa qualidade, nossa experiência e nossa credibilidade. Mas o que sempre nos fez seguir em frente foi o futuro. E é para lá que a gente caminha, sonhando, inovando e confiando que tudo sempre pode ficar melhor. Vem com a gente, Escritolândia 35 anos. Nós acreditamos no futuro. Você está assistindo o nosso Bom Ivan, um oferecimento da Lamp Luz. Você encontra a Lamp Luz na cidade de São José, uma loja incrível, repleta de produtos para a sua casa, para o seu escritório. A Lamp Luz é, sem dúvida nenhuma, a melhor loja de iluminação de Santa Catarina. Sabe aquela Lamp Luz que ilumina o seu ambiente? Temos 3 lojas com infinitas possibilidades: Floripa, Biguaçu e São José com fábrica. Você escolhe peças de iluminação à pronta entrega ou projetos personalizados. Hoje estamos recebendo o Reinaldo Bocor, ele que é natural da cidade de Canoinhas, biomédico, está inclusive na tela da Band com o Masterchef. Vamos falar um pouquinho sobre filantropia para encerrar o nosso programa com o Masterchef. Como é que nasceu essa sua atenção, como e quando? Eu acho que ela já nasceu junto comigo, né? Eu acho que eu tenho um ditado que diz assim, que a igreja não endireita o ruim e o bar não estraga o bom, né? Então, é por aí que funciona. Eu sempre... a minha mãe me ensinou e o meu pai sempre me ensinaram a dar comida. Sempre. Mas sempre. E assim, parece que eles tinham um imã, sabe? Se eles estavam assim numa turma de 50 pessoas e vinha alguém pedir, era para minha mãe e para meu pai. Eu acho que eles passaram isso para mim. E eu acabei... acabaram as coisas acontecendo. Um belo dia eu estava fazendo cabelo de uma amiga minha, advogada, e ela disse assim: Rei, eu tive visitando... Chegou ao meu conhecimento, junto com o juiz da vara infantil aqui, eu não sei que vara que era. O meu rolê são outras varas, né? Eu até pensei que ele ia fazer essa piada, mas achei que ele não ia fazer. Ela disse assim: a gente precisa fechar um orfanato. Eu disse: como fechar um orfanato? Ela disse: não, ele está em situação extremamente delicada e a gente precisa juntar dinheiro aqui para fazer outro. Eu disse: rápido. Liga para um, liga para outro, você me dá tanto, você me dá tanto, você me dá tanto. Eles conseguiram um terreno, nós juntamos um dinheiro, construímos uma baita mansão, tiramos as crianças de lá. Por que tiramos as crianças de lá? Porque eram crianças que foram adotadas e devolvidas. Você acredita que acontece isso? E elas foram passando do tempo, porque normalmente querem bebês, né? E daí tinha crianças com doenças extremas do coração, crianças com doenças severas. E realmente hoje nós não temos um olhar atento da sociedade para isso. E eu acabei me envolvendo muito, sabe? Me envolvendo muito com... Eles criaram, né, uma associação e eu fazia parte dessa associação. Então a gente... Chegou momentos assim que eu, como cabeleireiro, eu enchia o carro, colocava 10 crianças dentro, que era numa outra cidade, né? A gente ia, buscava, eu levava, cortava o cabelo de todo mundo, colocava no carro de novo, levava para lá, pegava outro tanto, colocava a minha equipe inteira, a gente mobilizava o salão, fazia hidratação, escova, corte de cabelo, sobrancelha, e levava todo mundo de novo. E um dia eu estava fazendo um trabalho voluntário na Bélgica. E a minha esposa estava cuidando dessa parte ali, era um evento com as crianças ali. E eu ia chegar no Brasil, ela disse: Rei, tem uma criança aqui que eu queria muito que você conhecesse. Ele tem 16 anos e ele chegou para cá um pouquinho, foi transferido, mas ele já foi adotado acho que 4 vezes. E devolveram, adotaram, devolveram. E ele tem uma dificuldade de aprendizado, de leitura. Mas ele é a tua cara. Ele é a tua cara. Aí a minha mulher foi para São Paulo, eu cheguei para me receber no aeroporto, e ela ficou, porque a mãe dela mora lá, e eu vim.
E ela só tinha falado isso, né? Ela disse, ligou pra mim e disse, eu esqueci de falar que você ia fazer uma feijoada hoje lá. Faltava 20 minutos pra levar a feijoada. Eu fui catando o lugar onde vendia feijoada com uma panela, você vai pondo aqui. Cheguei lá com a panela de feijoada. Aí esse menino tava lá. Mas a gente tinha conseguido, o próprio abrigo tinha conseguido um estudo técnico para ele na área de agropecuária, né, numa escola agrícola. Então ele já estava indo e eu olhei para ele e pensei, meu Deus, esse pé é a minha cara. Esse menino é a minha cara, 16 anos ele tinha. Aí, assistente social, né, que daí o próprio juiz, né, determinou que ficasse lá responsável e tal. Ela disse, você não quer levar o Clécio para passar... Acho que eu vou chorar. Para passar um fim de semana na tua casa? Eu disse, ótimo, vai ser maravilhoso. Eu tenho um filho que tem mais ou menos a idade dele. Se eles se derem bem, né, vai ser bem bacana. Eles podem ser amigos, eu posso ser padrinho dele e vai ser muito bom. Aí eu esqueci de buscar. E ele estava pronto esperando. Recebi um telefonema do orfanato. A assistente social, o que você está pensando? Fazer isso com uma criança e vir buscar, não sei o quê. Eu disse, eu esqueci, só apagou da minha cabeça. 1000 perdões, foi um lapso. Como poderemos resolver? Ela disse, eu vou ligar para o juiz se ele estiver lá, não sei o quê. Ele já assina aqui. Deu 5 minutos, ela me ligou. Pode vir buscar. Ele está esperando e o juiz deferiu aqui que você vai tirar ele fim de semana. Beleza. Quando eu cheguei lá, ela disse, primeiro eu gostaria de conversar com você no meu escritório, na minha sala. Ângela, o nome dela, Ângela Conceição, ela é assistente social até hoje em Canoinhas. Ela disse assim, eu não sei por quê que eu fiz isso, mas eu fiz. Eu assinei que você, na hora de imprimir lá, eu imprimi que você vai vir buscar ele todos os fins de semana a partir de hoje com a intenção de adoção. Se você quiser, você assina. Se você não quiser, você não assina. Eu faço outro para outra semana. Não tive dúvidas. Assinei na hora. Aí coloquei ele no carro. Disse, e aí, tudo bem com você? Tudo. Pensei, eu vou fazer a pergunta. Essa pergunta vai ser a pergunta. Aqui ele vai definir o futuro dele, né? Se ele dissesse que ele queria ser médico, se ele dissesse que ele queria ser não sei o quê, que ele queria ser não sei o quê. Aí eu disse assim, você tem algum sonho na tua vida? Ele disse, eu tenho. Aí eu pensei, ser rico, ser jogador de futebol, ser não sei o quê, né? Ele disse, eu tenho um sonho de ter uma família. Rapaz, esse menino nunca mais voltou pro orfanato. Ele veio para minha casa e eu nunca mais deixei ele voltar. Ele é meu filho mais velho hoje e ele é meu filho caçula também. E o sonho dele era ter uma família. Hoje ele é casado, ele tem uma filha linda, maravilhosa. Ele aprendeu a ler. Ele se formou, ele é técnico em radiologia, a gente descobriu que ele tinha dislexia. Ele trabalhou comigo no salão por um bom tempo. Hoje ele trabalha na Fiat. Eu fui visitá-lo outro dia. A dona, né, da empresa, ela falou assim para mim, ela disse, aqui esse menino é o nosso tesouro. Eu disse, não é só de vocês, ele é onde ele chega, ele é esse tesouro. Então ele tem 34, 35 anos. E já tenho uma filha de 3 anos e é um dos orgulhos da minha vida. Deixa eu dar uma... secar um pouquinho aqui. Eu acho que é a primeira vez que eu falo publicamente essa história. Eu nunca me referia ao meu filho como adotivo, hoje é a primeira vez que eu... É a primeira vez que eu tô falando que eu tenho um filho adotivo. Bocor. Não nem fala mais nada, né? Costelaria Ponta da Agulha, você encontra em 3 endereços em Florianópolis, a melhor costela de Santa Catarina, inclusive na cidade de Balneário Camboriú, está passando aí na sua tela, essa costela que você pode saborear amanhã, domingão, ao meio-dia, na SC 401, no centro de Florianópolis, e também no Rio Tavares, além de BC, a terra da minha queridíssima Jupavan. Para encerrar, como é que surgiu? Você hoje participa dessa edição que está a edição mais polêmica do Masterchef, né? Que veio crescendo muito de audiência. É um projeto encantador. O Masterchef faz com que todos nós tenhamos um carinho muito grande pela gastronomia. Você não é profissional, mas você cozinha muito bem. Não sou profissional da gastronomia.
E assim, ó, eu era apaixonado pelo MasterChef, porque eu achava que a pessoa chegava lá, uma orelha seca e saía um chefe, né? Então, tipo assim, eu tinha um projeto social. Uma vez, há muitos anos atrás, eu tinha uma amiga aqui em Florianópolis, que ela já foi Miss Brasil, acho que ela já trabalhou aqui, a Bárbara, e nós passamos um ano novo maravilhoso aqui, que eu acho que foi a virada para o ano 2000. Foi a virada para o ano 2000, onde saíram os primeiros fogos do mar, né? Foi lindo aquela. Existia uma dúvida se ia acontecer alguma coisa com os computadores da virada. Isso, o bug do milênio. Isso mesmo. Aí, no outro ano, aconteceu de eu passar na praia, mas a gente acabou festejando um pouco antes ali, e à meia-noite eu fui pra praia. Eu lembro que foi um ano novo tão triste assim, e eu tive uma crise de depressão. Uma crise de depressão. Foi uma vez que eu tive uma crise severíssima de depressão. E ela começou a se intensivar, assim, com o tempo, assim. E eu passei a me tornar uma pessoa depressiva. Tendo dito isso, ano seguinte, eu ia viajar todo mundo pro ano novo, não ia ficar pouca gente em casa. Eu pensei assim, eu falei para minha esposa, eu disse assim, Raquel, vamos fazer uma festa. E daí já existia Facebook. E disse, vamos fazer um convite pelo Facebook, se alguém está sozinho em casa, que venha aqui em casa, eu moro numa casa bem grande, graças a Deus, que venha aqui em casa, e você, como é pastora, se dá uma bênção ali, canta uns louvores e tal, e a gente serve um jantar para as pessoas que não têm, talvez, condição de vir, alguma coisa, porque hoje, né, para ter rede social não precisa ter dinheiro, né? Basta um celular, vintão de crédito e disponibilidade para ficar postando, né? E acabou que eu fiz o convite ali às 18 horas da tarde, à noite tinha, acho que umas 30 pessoas na minha casa para passar a virada. E gente desconhecida. E a gastronomia foi feita por ti. E eu fui cozinhando tudo. Aí no outro ano eu pensei, vou fazer novamente. Mas daí eu me preparei. Aí fui no mercado, já comecei a avisar uma semana antes. Fui no mercado, escolhemos frutas belíssimas. Aí tem um irmão da igreja lá que cria carneiro, já deu uns carneiros, outro já deu um porco, outro já deu não sei o quê. E a gente foi juntando, e eu fui juntando as irmãs da igreja, você corta, esse corta, você faz assim, esse você faz assado, esse faz assim. Porque daí as pessoas abraçaram essa história, o pessoal da igreja, sabe, nós vamos vir passar aqui também e tal, e já cozinhamos, e o que precisa. E daí já tinha um outro que era decorador de festa, e já foi lá e trocou a decoração da casa. E eu comecei a organizar tudo. Então eu fazia pratos grandes, muito bonitos, assim, né? Então eu fiz carneiro ao molho de vinho, mignon ao chateaubriand. E esse movimento na gastronomia te ajudou a ser mais feliz? Eu acho que aquela noite teve uma mãe em especial. Entraram na minha casa naquela noite 300 pessoas. Eu fretei 5 ônibus para buscar as pessoas nos bairros, para buscar as pessoas para ir jantar lá em casa. Graças a Deus, Deus tinha me abençoado muito financeiramente aquele ano. E assim, eu tinha veio até uma excursão de Curitiba com ônibus. Aí eles deixaram, o pessoal disse, agora esse ônibus, vocês vão catando gente aí. Aí eu marquei uns pontos estratégicos nos bairros, as pessoas que quisessem, era só sinalizar que a gente passava. Eu acho que até minha esposa tinha uma Fremont de 7 lugares na época. Ela também saiu catando gente. Como é que foi sua experiência dentro dos estúdios do MasterChef? Foi muito maravilhoso. Foi maravilhoso. Nesse lugar ali do MasterChef, eu vi que não era a cozinha da minha casa. Porque na cozinha da minha casa, eu faria um buffet. E no MasterChef, não basta você apenas ter um bom tempero. Você tem que ter técnica, você tem que saber cortes e você tem que saber empratar. Então, voltando só um pouquinho ali na festa da minha casa. Lá eu tinha a irmã que cortava a cebola, a outra que cortou a carne, eu vinha, temperava, eu fritava. Lá no MasterChef não, era eu que tinha que descascar, cortar, aí tem o corte técnico correto. Eu não sabia que tinha nome para corte, Brunoise, não sei o que, Julienne, e
e que para cada corte existia um propósito, né? O alho laminado, ele é para uma coisa, o bem picadinho, ele é picante, eu nem sabia que ele mudava o gosto. Inclusive cores de tábuas, tudo é diferente. Tudo é diferente. E aí você não chega lá e você... aqui, panela de pressão, prazer. Você chega como se fosse uma cozinha estranha e você tem que se virar. Então, no começo, a gente fica muito perdido. E os jurados, eles são extremamente criteriosos, técnicos. O elenco, o casting é muito gentil. A direção é extremamente preocupada em deixar as coisas corretas pra gente. E uma coisa que eles sempre deixam claro assim, tipo, nunca nós vamos pedir para vocês fazerem num tempo aquilo que nós não faríamos nesse tempo. Então... Ou seja, a viabilidade sempre existe. Viabilidade. Ali, se você não é bom cozinheiro, você sai. Ray Bocker foi o nosso entrevistado de hoje, diretamente da cozinha do Masterchef, aliás, de Canoinhas para a cozinha do Masterchef, e hoje sentado no nosso programa para contar um pouquinho da sua trajetória. Eu tenho certeza que você se emocionou. Se você quer compartilhar essa entrevista, você pode, através das nossas redes sociais, o Facebook e o YouTube, tá lá a entrevista na íntegra para você poder dividir com quem você gostou e se emocionou. Ray, parabéns pelo seu trabalho. Prazer te conhecer, fiquei feliz que a Bárbara me chamou para a gente fazer essa entrevista bacana. A Bárbara Ehring, uma das principais profissionais da comunicação do nosso estado, querida, inteligente, belíssima, de um profissionalismo exemplar e que tem um grande carinho por você. Obrigado a Bárbara e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, e eu que agradeço a todos os ouvintes e bota Glow aí na tua vida. Falar em Glow, Rancho Açoriano, 3 endereços em Florianópolis. Que cozinha maravilhosa, saborosa, com ambientes especiais, tanto na cidade, aqui em Florianópolis, no bairro de Coqueiros, no Ribeirão da Ilha, e com a nova unidade do Rancho Açoriano, na SC 401, dentro do Passeio Primavera, uma cozinha exemplar, extremamente de bom gosto para você saborear com a sua família e também nas suas reuniões de negócio. Chama a gente aí. Vamos comer um camarãozinho. Ponto final em mais uma edição do nosso programa. A gente se encontra semana que vem. Um forte abraço. Tchau! Zeekr Florianópolis, sua experiência de dirigir nunca mais será a mesma. Apresentou Bom Vivan Ano 24. Oferecimento Devi, a joia da vida. Supermercados Imperatriz, Lamp Luz Iluminação, luz para suas ideias. Escritolândia, o universo do seu escritório. Rancho Açoriano Restaurante, Ribeirão da Ilha, Coqueiros e Passeio Primavera. CBA Empreendimentos, um brilho no seu horizonte. Tem lugares que chamam a gente para viver. Em Floripa, cada caminho tem vista, cada curva tem uma história. E o destino é viver bem. Entre todos os paraísos da Ilha da Magia, Ponta das Canas se destaca em tudo. Cafés, lojas e serviços trazem praticidade e movimento ao dia a dia. Um passeio leva você da porta de casa até a areia da praia. Um pé na areia, outro no urbano. Seu destino é aqui. Chegou o fim de Superclube Imperatriz. Comprou, economizou. Contra filé bovino a vácuo o quilo, R$ 44,90 no Superclube. Filé de peito ou filezinho sassami na TKF 1 quilo, R$ 14,99 no Superclube. Óleo de soja 900 ml, R$ 6,49 no Superclube. Papel higiênico Reale ou fofinho, folha dupla 30 metros, leve 16, pague 15, R$ 16,99. Lava roupas Aquafest, líquido 3 litros, R$ 22,99 no Superclube. Ofertas no final de semana, exclusivamente no app. Baixe gratuitamente e aproveite. Supermercados Imperatriz, próximo de você.